Você já parou para pensar que pode estar pronunciando todos os dias uma única palavra que funciona como uma maldição silenciosa sobre sua vida financeira, uma palavra tão comum, tão aceita socialmente, que você nunca suspeitou do seu poder destrutivo sobre sua prosperidade? Não responda agora. Apenas continue aqui comigo. Existe um segredo oculto nas entrelinhas dos ensinamentos místicos sobre prosperidade, algo que Catherine Ponder descobriu estudando a relação profunda entre linguagem e realidade material. Ela percebeu que não são apenas nossos pensamentos que moldam nossa experiência financeira, mas especificamente as palavras que escolhemos pronunciar. E entre todas as palavras que você usa diariamente, existe uma que age como um bloqueio espiritual invisível, impedindo que a provisão divina flua livremente em sua direção. Enquanto escuta essas palavras, se inscreva. Talvez essa mensagem tenha chegado no momento exato em que você estava pronto para compreender a verdade oculta sobre sua relação com o dinheiro. O que vou revelar hoje não é teoria especulativa. Não é uma interpretação pessoal de textos sagrados. É a percepção profunda de como a palavra falada carrega poder criador absoluto e como uma única palavra, repetida conscientemente ou inconscientemente ao longo de anos, pode construir uma prisão energética ao redor de suas finanças sem que você perceba. Você pode estar trabalhando duro, fazendo tudo certo externamente, seguindo conselhos financeiros sensatos e ainda assim experienciar escassez persistente, porque, no nível mais profundo da criação, suas palavras estão contradizendo suas ações. Durante décadas, Catherine Ponder trabalhou com milhares de pessoas que buscavam compreender por que, apesar de todo o esforço, a prosperidade parecia sempre escapar de suas mãos como água. E em caso após caso, ela identificou padrões linguísticos específicos, palavras particulares que essas pessoas usavam repetidamente, sem consciência do poder destrutivo que carregavam. E entre todas essas palavras problemáticas, havia uma que se destacava, uma palavra que parecia inocente, até necessária para a comunicação humana, mas que operava como um veneno sutil na consciência financeira. Antes de revelar qual é essa palavra, preciso que você compreenda algo fundamental sobre a natureza da realidade e o papel da linguagem na criação dela. No princípio, segundo a tradição cristã mística, estava o Verbo. A palavra não era apenas comunicação, era o próprio ato criador. Deus falou e o universo veio à existência. Essa não é apenas uma metáfora poética. É uma revelação sobre a estrutura fundamental da realidade. A palavra falada é o instrumento através do qual o invisível se torna visível, o potencial se torna real, a consciência se torna experiência. Você herdou esse mesmo poder. Quando você fala, você não está apenas descrevendo a realidade, você está participando ativamente da sua criação. Cada palavra que sai da sua boca é um decreto enviado ao universo, uma ordem que será obedecida com precisão absoluta pela lei espiritual que governa toda a manifestação. Por isso, as palavras que você escolhe, especialmente sobre dinheiro, não são neutras. Elas são forças criadoras que moldam sua experiência financeira de maneiras que sua mente consciente nem imagina. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está em uma conversa constante com o universo através das suas palavras. E o universo, sendo um espelho perfeito, não julga suas palavras como certas ou erradas, boas ou ruins. Ele simplesmente reflete de volta a energia vibratória que você está emitindo através delas. Se suas palavras carregam escassez, você experiencia escassez. Se suas palavras carregam medo, você atrai situações que confirmam esse medo. Se suas palavras carregam bloqueio, a provisão divina não consegue fluir livremente até você. Agora observe qual dessas possibilidades ressoa mais profundamente em você neste momento. Talvez você esteja começando a suspeitar qual é essa palavra bloqueadora. Talvez sua intuição já esteja sussurrando uma resposta.
Talvez você já tenha sentido, em momentos de clareza, que algo no seu modo de falar sobre dinheiro estava criando resistência em vez de fluidez. Confie nessa percepção interior. Ela está te guiando para uma verdade que pode transformar completamente sua vida financeira. Catherine Ponder descobriu que essa palavra específica aparece em quase todas as conversas sobre dinheiro que as pessoas têm. Ela está presente quando você fala sobre suas contas, quando comenta sua situação financeira, quando descreve seus desafios com estabilidade e segurança financeira. E o que torna essa palavra particularmente traiçoeira é que ela parece necessária, parece até realista e honesta. Afinal, você está apenas descrevendo sua experiência atual, certo? Mas aqui está o que poucos compreendem. Descrever sua experiência atual com essa palavra específica garante que essa experiência continue se repetindo indefinidamente. Deixe-me explicar com mais profundidade. Existe uma diferença fundamental entre reconhecer uma situação e decretar que ela é permanente. Você pode observar que, neste momento, sua conta bancária está vazia sem usar linguagem que programa essa condição como realidade eterna. Você pode estar enfrentando dificuldades financeiras temporárias sem pronunciar palavras que selam essas dificuldades como seu destino fixo. A diferença está na consciência por trás das palavras e nas palavras específicas que você escolhe. A palavra que bloqueia sua vida financeira, a palavra que você provavelmente diz todos os dias sem perceber seu poder destrutivo, é uma palavra que nega possibilidade, que fecha portas, que declara limitação como verdade absoluta. É uma palavra que, quando aplicada às suas finanças, funciona como um cadeado espiritual, impedindo que a abundância divina se manifeste na sua experiência material. E essa palavra, meu amigo, é a palavra não. Respire profundamente agora e permita que essa revelação penetre em camadas mais profundas da sua consciência. A palavra não parece tão simples, tão inofensiva, tão necessária para a comunicação básica. Como poderia uma palavra tão comum ser responsável por bloquear sua prosperidade? Mas é exatamente porque ela é comum, porque você a usa dezenas, talvez centenas de vezes por dia, que seu poder acumulativo se torna devastador para a sua vida financeira. Pense em quantas vezes, só hoje, você usou essa palavra em relação ao dinheiro. Não tenho dinheiro para isso. Não posso pagar. Não consigo economizar. Não vai dar para comprar. Não tenho condições. Não sobra nada no final do mês. Não adianta nem tentar. Não é possível. Cada uma dessas frases é um decreto de impossibilidade. Cada vez que você pronuncia não em relação às suas finanças, você está fechando uma porta espiritual, bloqueando um canal de provisão, declarando ao universo que a abundância não é bem-vinda na sua experiência. Catherine Ponder ensinou que a consciência próspera é uma consciência de possibilidade infinita, de portas abertas, de caminhos múltiplos para a manifestação da provisão divina. Mas quando você usa repetidamente a palavra não, você está construindo muros energéticos ao redor da sua vida financeira. Você está dizendo para o universo: não me envie abundância através desse canal, porque eu já decretei que ele está fechado. E o universo, respeitando seu livre-arbítrio, seu poder criador através da palavra falada, simplesmente obedece. Mas aqui está algo ainda mais profundo, algo que toca no mistério da dualidade e da criação. A palavra não existe no reino espiritual puro. Ela é uma invenção da consciência separada, da mente que se percebe dividida da fonte infinita. No nível da unidade com Deus, onde toda a abundância existe como potencial ilimitado, não há não. Há apenas sim em suas infinitas manifestações. Há apenas possibilidade, abertura, fluxo constante de provisão divina. Quando você usa a palavra não, especialmente em relação ao dinheiro, você está operando a partir de consciência de separação, não de consciência de união com a fonte de toda prosperidade. Você está afirmando limitação como real, quando espiritualmente a limitação é uma ilusão criada pela percepção restrita. Você está dando poder à escassez.
quando a verdade espiritual é que escassez não tem poder próprio. Só tem o poder que você lhe concede através das suas crenças e palavras. Observe agora, com total honestidade, quantas vezes nas últimas 24 horas você usou a palavra não para descrever sua situação financeira. Não se julgue por isso. Não sinta culpa ou vergonha. Esse padrão linguístico foi aprendido, foi herdado da sua família, da sua cultura, da sociedade ao seu redor. Ninguém te ensinou conscientemente que essa palavra era um bloqueio espiritual. Você simplesmente estava usando a linguagem que todos usam, sem perceber que a linguagem comum carrega a programação de escassez embutida. Mas agora você sabe. E conhecimento traz responsabilidade. A partir deste momento, você não pode mais usar essa palavra inconscientemente em relação ao seu dinheiro. Cada vez que você estiver prestes a dizer não tenho, não posso, não consigo, você vai lembrar dessa revelação. E você vai ter uma escolha consciente. Continuar decretando bloqueio ou escolher palavras que abrem portas espirituais para a provisão divina. Deixe-me te mostrar como fazer essa transformação linguística de forma prática e poderosa. Em vez de dizer, não tenho dinheiro para isso, você pode dizer, estou escolhendo conscientemente como usar meus recursos agora. Percebe a diferença? A primeira frase declara impossibilidade permanente. A segunda reconhece que você tem poder de escolha, que recursos existem e que você está exercendo sabedoria financeira nas suas decisões. A energia vibratória dessas duas frases é completamente diferente. Em vez de não posso pagar, experimente, não está alinhado com minhas prioridades financeiras no momento. Em vez de não sobra nada, tente estou reorganizando meu fluxo financeiro para maior estabilidade. Em vez de não vai dar, afirme, estou buscando caminhos criativos para manifestar isso. Cada substituição não é apenas semântica, é uma mudança profunda na consciência que você está projetando sobre sua vida financeira. Catherine Ponder ensinava algo revolucionário. Você nunca deve dar poder à negação quando se trata de prosperidade. Mesmo quando a situação externa parece justificar o uso da palavra não, você precisa escolher conscientemente linguagem que mantenha portas abertas, que reconheça a possibilidade, que afirme a presença da provisão divina, mesmo quando ela ainda não está visível materialmente. Isso não é negar a realidade, é recusar-se a dar permanência ao que é temporário. Existe uma história antiga sobre um sábio que foi questionado: você tem dinheiro? E ele respondeu: a prosperidade infinita flui através de mim constantemente. As pessoas riram porque viram que ele não tinha moedas no bolso. Mas o sábio compreendia algo que elas não entendiam, que suas palavras estavam criando sua realidade futura, e ele se recusava a decretar escassez, mesmo quando a aparência presente sugeria limitação. E dentro de dias, oportunidades surgiram para esse sábio de maneiras totalmente inesperadas, porque sua consciência estava aberta, não fechada pela palavra não. Agora vou te ensinar um decreto poderoso que você pode usar toda vez que perceber que está prestes a usar a palavra não em relação ao dinheiro. Este decreto reverteu situações financeiras de inúmeras pessoas que aplicaram os ensinamentos de Catherine Ponder com seriedade e consistência. Respire fundo e sinta estas palavras ressoando na sua alma. Eu libero agora completamente a palavra não da minha linguagem financeira. Eu não decreto impossibilidade sobre minha prosperidade. Eu não fecho portas espirituais através das minhas palavras. Eu escolho conscientemente linguagem que afirma possibilidade, que reconhece a presença constante da provisão divina, que mantém todos os canais de abundância abertos. Onde antes eu dizia, não tenho, agora eu declaro, a provisão está a caminho. Onde antes eu dizia, não posso, agora eu afirmo, estou descobrindo caminhos. Onde antes eu dizia, não é possível, agora eu reconheço, tudo é possível para a consciência alinhada com Deus. Dinheiro, eu falo com você agora. Eu removo todos os bloqueios que criei através da linguagem de negação.
eu abro completamente minha vida para a sua entrada. Você flui para mim agora através de canais conhecidos e desconhecidos, através de oportunidades esperadas e inesperadas, através da manifestação perfeita da lei espiritual da prosperidade. E assim é. Algumas pessoas gostam de pronunciar esse decreto diariamente durante pelo menos 21 dias, que é o tempo aproximado para criar novos padrões neurais. Se isso ressoa com você, permita que sua alma guie sua prática. Mas a transformação não se completa apenas com o decreto formal. O verdadeiro trabalho acontece na vigilância constante sobre sua linguagem cotidiana. Você precisa se tornar um observador consciente das suas próprias palavras. Cada vez que a palavra não estiver prestes a sair da sua boca em um contexto financeiro, faça uma pausa. Respire e escolha uma forma diferente de expressar o que você quer dizer. Nos primeiros dias, isso vai parecer estranho, antinatural. Você vai pegar a si mesmo dizendo não automaticamente dezenas de vezes. Isso é esperado. Você está desfazendo décadas de condicionamento linguístico. Mas não desista. Cada vez que você conscientemente substitui não por linguagem de possibilidade, você está reprogramando não apenas sua mente, mas a própria estrutura energética da sua vida financeira. E aqui está algo extraordinário que vai acontecer. Conforme você remove a palavra não da sua linguagem financeira, você vai começar a perceber oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não conseguia ver porque sua consciência estava fechada pela programação de impossibilidade. É como se você estivesse usando óculos escuros durante anos e, de repente, os removesse. A luz sempre esteve presente, mas você não podia percebê-la completamente, porque seu instrumento de percepção estava bloqueado. Catherine Ponder testemunhou transformações extraordinárias em pessoas que aplicaram esse princípio com seriedade. Ela viu indivíduos que estavam em situações financeiras desesperadoras reverterem completamente sua experiência, simplesmente mudando sua linguagem. Não porque as palavras têm poder mágico independente, mas porque as palavras são a expressão exterior da consciência interior. E quando você muda suas palavras conscientemente, você está simultaneamente elevando sua consciência. A consciência próspera não usa a palavra não, porque ela reconhece que no reino do espírito, onde toda manifestação se origina, não existem impossibilidades. Existem apenas diferentes caminhos, diferentes timings, diferentes formas de a provisão divina se expressar. E quando você alinha sua linguagem com essa verdade espiritual, você remove o bloqueio que estava impedindo a manifestação física da abundância que já existe espiritualmente. Observe qual dessas percepções toca mais fundo no seu coração agora. Talvez seja a compreensão de que você, sem saber, estava criando sua própria prisão financeira através das palavras. Talvez seja o alívio de descobrir que existe uma solução simples, embora não fácil, para transformar sua situação. Talvez seja a esperança nascendo de que, se palavras criaram escassez, palavras diferentes podem criar abundância. Mas preciso ser completamente honesto com você sobre algo importante. Eliminar a palavra não da sua linguagem financeira não é uma solução instantânea. Não é uma fórmula mágica que vai encher sua conta bancária da noite para o dia. O que essa prática faz é remover um bloqueio espiritual fundamental que estava impedindo a manifestação da sua prosperidade. É como desbloquear um cano entupido. A água não jorra imediatamente no momento do desentupimento, mas agora o caminho está livre para que ela flua. O timing da manifestação depende de muitos fatores: da profundidade do seu condicionamento anterior, da consistência da sua nova prática, do seu nível de receptividade à provisão divina, das ações concretas que você toma no mundo material. Mas uma coisa é absolutamente certa: enquanto você continuar usando a palavra não sobre sua vida financeira, você estará mantendo ativamente o bloqueio no lugar. Remover essa palavra é condição necessária, embora não suficiente sozinha para a transformação completa. Deixe-me compartilhar agora algo ainda mais profundo sobre a relação entre linguagem e realidade material.
Existe um conceito na física quântica chamado de colapso da função de onda, que sugere que a realidade existe como múltiplas possibilidades, até que um observador consciente faça uma medição, um ato de observação, que colapsa essas possibilidades em uma realidade específica. A palavra falada é uma forma de observação consciente, uma maneira de você, como observador, escolher qual das infinitas possibilidades quânticas vai se tornar sua experiência manifesta. Quando você diz "não tenho dinheiro", você está colapsando a função de onda da sua realidade financeira para a possibilidade de escassez. Você está escolhendo, através da palavra falada, qual versão da realidade quântica vai se materializar na sua experiência. Existem versões de você, em campos de possibilidade paralelos, que são prósperos, que têm estabilidade financeira, que vivem em abundância. A palavra que você escolhe pronunciar determina qual dessas versões se torna real para você. Isso pode soar místico demais, esotérico demais, mas é exatamente onde a ciência mais avançada e a espiritualidade mais profunda se encontram. Catherine Ponder, embora não usasse linguagem quântica, compreendia perfeitamente esse princípio. Ela sabia que a palavra falada é o instrumento através do qual a consciência seleciona uma realidade específica dentre infinitas possibilidades. E ela ensinou que se você quer mudar sua realidade, precisa mudar suas palavras. Agora vou revelar algo que vai chocar muitas pessoas, algo que vai contra tudo que a sociedade ensina sobre honestidade e realismo. Catherine Ponder dizia que, espiritualmente falando, você nunca deve ser honesto sobre escassez. Você não deve dar testemunho verbal da falta, mesmo quando ela pareça real materialmente. Porque ao dar testemunho verbal, ao descrever a escassez com suas palavras, você está dando poder a ela, está cimentando-a como sua realidade, está programando sua continuação. Isso não significa mentir. Não significa fingir que tem dinheiro quando não tem. Significa recusar-se a fazer declarações verbais que deem permanência e poder à condição temporária de escassez. Significa escolher conscientemente falar apenas sobre a verdade espiritual, que é abundância infinita, mesmo quando a aparência material contradiz essa verdade. É uma prática avançada que exige fé profunda e vigilância constante. Imagine que você está em uma sala escura. Você poderia passar horas falando sobre como está escuro, descrevendo a escuridão em detalhes, reclamando da falta de luz, ou você poderia simplesmente acender uma vela. A palavra não em relação às suas finanças é você falando sobre a escuridão. Decretos de prosperidade, linguagem de possibilidade, afirmações de abundância são você acendendo a vela. Qual abordagem você acha que vai iluminar sua vida financeira mais rapidamente? Existe um decreto específico que você pode usar quando se pegar prestes a usar a palavra não sobre dinheiro. É curto, poderoso e funciona como um interruptor de padrão. No momento que você notar o impulso de dizer não posso, não tenho, não dá, simplesmente pare e pronuncie mentalmente: eu escolho possibilidade. Eu afirmo provisão divina. Eu declaro caminhos abertos. Então, reformule o que você ia dizer usando linguagem que mantém portas abertas. Com o tempo, essa prática se torna automática. Sua mente aprende novos padrões linguísticos. Você desenvolve um vocabulário de prosperidade que substitui completamente o vocabulário de escassez. E conforme sua linguagem muda, sua consciência muda. E conforme sua consciência muda, sua realidade material inevitavelmente muda também, porque a manifestação externa é sempre reflexo da consciência interna. Algumas pessoas perguntam: mas e se alguém me perguntar diretamente se eu tenho dinheiro para algo? Eu deveria mentir? A resposta é: você não precisa mentir, mas também não precisa decretar impossibilidade. Você pode dizer: não está nas minhas prioridades financeiras agora. Ou, estou direcionando meus recursos para outras áreas no momento. Ou simplesmente, não, obrigado, sem elaborar. Você reconhece a situação presente sem dar poder verbal à escassez.
Catherine Ponder tinha uma frase favorita que ela repetia frequentemente: o que você medita, você manifesta. O que você declara, você cria. O que você nomeia, você torna real. Cada vez que você usa a palavra não sobre suas finanças, você está meditando em impossibilidade, declarando limitação, nomeando escassez como sua realidade. E a lei espiritual, que não julga, mas simplesmente responde, manifesta exatamente aquilo que você está declarando. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando você remove conscientemente a palavra não e a substitui por linguagem de possibilidade e abundância, você está meditando em prosperidade, declarando abertura, nomeando provisão divina como sua verdadeira natureza. E a mesma lei espiritual que manifestava escassez agora manifesta abundância, porque ela responde imparcialmente ao que você está declarando conscientemente. Vou compartilhar agora um exercício prático poderoso que você pode fazer hoje mesmo para começar a desfazer décadas de programação através da palavra não. Pegue um papel e uma caneta. Escreva no topo: frases que eu não direi mais sobre dinheiro. E então liste todas as frases com não que você usa regularmente. Não tenho dinheiro, não posso comprar, não sobra nada, não consigo economizar e assim por diante. Depois de listar essas frases, crie uma segunda coluna ao lado: nova linguagem de prosperidade. E para cada frase negativa, escreva uma alternativa que mantenha portas abertas. Por exemplo, ao lado de não tenho dinheiro para isso, você pode escrever: estou priorizando meus recursos de forma diferente, ou estou abrindo caminhos criativos para manifestar isso. Ao lado de não sobra nada, escreva: estou reorganizando meu fluxo financeiro para maior abundância. Mantenha essa folha em um lugar visível. Toda vez que você se pegar usando uma das frases da primeira coluna, olhe imediatamente para a alternativa que você criou. Com o tempo, as novas frases vão se tornar automáticas, substituindo completamente os padrões antigos. Isso não é apenas exercício mental. É reprogramação espiritual profunda da sua relação com o dinheiro através da palavra falada. Agora observe se alguma resistência está surgindo em você. Talvez uma voz interior dizendo: mas isso é apenas mudar palavras, não muda a realidade. Essa voz é o eco do velho condicionamento materialista que acredita que a realidade externa é fixa e independente da consciência. Mas a verdade espiritual, confirmada tanto pela sabedoria antiga quanto pela física moderna, é que consciência e realidade são inseparáveis. Você não pode mudar permanentemente sua realidade material sem primeiro mudar sua consciência. E você não pode mudar sua consciência sem mudar suas palavras, porque palavras são a expressão manifesta da consciência. Catherine Ponder viu pessoas que eram consideradas casos perdidos financeiramente transformarem completamente suas vidas aplicando esses princípios. Ela viu indivíduos endividados há décadas encontrarem caminhos para a liberdade financeira. Ela viu pessoas que nunca tinham conseguido economizar desenvolverem estabilidade e segurança financeira. Não através de milagres externos, mas através da transformação interior da consciência, expressa através de novas palavras e novos padrões de pensamento. Existe outro aspecto profundo dessa prática que precisa ser mencionado. Quando você remove a palavra não da sua linguagem financeira, você não está apenas mudando sua própria vibração, você está mudando a vibração do campo energético ao seu redor. Você afeta as pessoas com quem conversa. Você influencia o ambiente em que está. Você se torna um ponto de referência de possibilidade em vez de limitação. Pense em quantas conversas você tem onde as pessoas competem para ver quem está pior financeiramente. Alguém diz: não tenho dinheiro para nada. Outro responde: eu também não tenho. E um terceiro completa: pelo menos vocês têm emprego. Eu não tenho nem isso. Essas conversas são rituais coletivos de decreto de escassez. São círculos de reforço mútuo de impossibilidade. E cada pessoa que participa sai daquela conversa com sua programação de escassez mais fortalecida.
Mas quando você se compromete a remover a palavra não da sua linguagem financeira, você quebra esse padrão. Quando alguém começa a reclamar sobre dinheiro, em vez de entrar na espiral descendente, você pode calmamente dizer: eu escolho acreditar que sempre existem possibilidades que ainda não vimos. Você não está negando a realidade da pessoa, mas também não está reforçando a programação de escassez dela. Você está oferecendo uma frequência diferente, uma perspectiva alternativa. E algo extraordinário acontece quando você faz isso consistentemente. As pessoas começam a evitar falar sobre escassez perto de você. Não porque você as julga, mas porque sua presença carrega uma vibração de possibilidade que não ressoa com conversas de impossibilidade. Você se torna um campo de força de consciência próspera, e isso naturalmente repele conversas e situações de escassez, enquanto atrai oportunidades e sincronicidades de abundância. Agora vou te ensinar um decreto matinal poderoso que programa seu dia inteiro com linguagem de prosperidade. Faça isso todos os dias, logo ao acordar, antes de olhar seu celular, antes de verificar suas contas, antes de qualquer interação com o mundo exterior. Sente-se em silêncio, coloque suas mãos sobre o coração e pronuncie: eu declaro que este dia está aberto para a manifestação infinita da provisão divina. Eu removo completamente a palavra não da minha linguagem sobre dinheiro, renda, prosperidade e estabilidade financeira. Eu escolho conscientemente palavras que afirmam possibilidade, que reconhecem abundância, que declaram abertura. Toda conversa que eu tiver hoje sobre finanças será permeada de consciência próspera. Toda decisão financeira que eu tomar será guiada por sabedoria divina. Todo pensamento sobre dinheiro será alinhado com a verdade espiritual da abundância infinita. Eu não decreto escassez. Eu não afirmo impossibilidade. Eu não fecho portas através das minhas palavras. Dinheiro, você é bem-vindo na minha vida hoje através de todos os canais que a inteligência divina preparou. Você flui para mim com perfeita ordem, chegando no timing certo, na quantidade certa, através dos caminhos certos. Eu estou aberto, eu estou receptivo, eu estou alinhado. E assim é. Depois desse decreto, respire profundamente 3 vezes e visualize sua boca cercada de luz dourada, simbolizando que suas palavras hoje carregarão apenas frequências de prosperidade. Visualize cada palavra que você pronunciar sobre dinheiro abrindo portas espirituais em vez de fechá-las. Visualize sua linguagem criando pontes para a manifestação da abundância, em vez de muros de impossibilidade. Essa prática matinal, quando feita consistentemente durante pelo menos 40 dias, reprograma completamente seus padrões linguísticos. 40 é um número sagrado em muitas tradições espirituais, representando um ciclo completo de transformação. Moisés passou 40 dias no monte. Jesus jejuou 40 dias. Não porque o número tenha magia em si, mas porque representa o tempo necessário para que uma nova consciência se estabeleça firmemente, substituindo padrões antigos. Algumas pessoas relatam que nas primeiras semanas de prática, elas se pegam usando a palavra não sobre finanças dezenas de vezes por dia. Isso é normal e até esperado. Você está se tornando consciente de um padrão que antes era completamente automático e inconsciente. Não se julgue por isso. Simplesmente observe, reconheça e, conscientemente, escolha uma linguagem diferente. Cada vez que você faz isso, você está fortalecendo novos circuitos neurais e energéticos. Com o passar das semanas, algo notável acontece. Você começa a se pegar antes da palavra não sair da sua boca. Você sente o impulso de dizer não posso, mas antes que a frase se complete, sua consciência intervém e você automaticamente reformula para a linguagem de possibilidade. E, eventualmente, as novas frases se tornam tão automáticas quanto as antigas eram, mas agora você está programando abundância em vez de escassez. Catherine Ponder ensinou que existem 3 estágios na transformação da consciência financeira. O primeiro estágio é a inconsciência, onde você usa a linguagem de escassez sem nem perceber.
O segundo estágio é a consciência dolorosa, onde você percebe o padrão, mas ainda luta para mudá-lo. O terceiro estágio é a nova inconsciência, onde a linguagem de prosperidade se tornou tão natural que você nem precisa mais pensar sobre ela simplesmente flui de você automaticamente. A maioria das pessoas que começa essa prática passa aproximadamente 2 semanas no primeiro estágio, mesmo depois de começar a prática, porque a conscientização leva tempo. Depois passam cerca de 4 a 6 semanas no segundo estágio, o mais desafiador, onde você está constantemente se vigiando e corrigindo. E então, geralmente entre a 8ª e a 12ª semana, você entra no terceiro estágio, onde a transformação está completa e a nova linguagem é natural. Se alguma palavra que eu compartilhei ressoou profundamente com você, apenas guarde. Permita que ela trabalhe silenciosamente na sua consciência, reorganizando percepções antigas e abrindo espaço para verdades novas. Agora vou revelar algo que pode parecer controverso, mas que é uma verdade espiritual fundamental. Você não pode afirmar prosperidade para você mesmo enquanto usa a palavra não para negar prosperidade aos outros. Se você olha para pessoas prósperas e pensa ou diz, eles não merecem, isso não é justo, não deveria ser assim, você está emitindo a mesma frequência de negação que bloqueia sua própria abundância. A consciência próspera verdadeira celebra a prosperidade onde quer que ela apareça, porque reconhece que a abundância em qualquer lugar é evidência de que a abundância é possível em todo lugar. Quando você vê alguém vivendo em estabilidade financeira, em vez de inveja ou julgamento, sua resposta deveria ser: isso confirma que prosperidade é real e disponível. Se é possível para eles, é possível para mim. Mas se sua resposta for carregada de não, não é justo, não deveria ser assim. Você está bloqueando sua própria manifestação. Por isso, parte essencial da remoção da palavra não da sua vida financeira é remover julgamentos negativos sobre a prosperidade dos outros. Toda vez que você criticar a riqueza de alguém, você está declarando que riqueza é má. E como você pode manifestar algo que sua consciência julga como ruim? Toda vez que você usar não para negar a legitimidade da abundância de outra pessoa, você está usando o mesmo decreto que bloqueia sua própria abundância. A prática completa, então, envolve 3 dimensões: parar de usar não sobre suas próprias finanças, parar de usar não para julgar as finanças dos outros e parar de usar não para negar a realidade espiritual da abundância universal. Essas 3 dimensões trabalham juntas para criar uma consciência completamente aberta, receptiva e alinhada com a lei espiritual da prosperidade. Vou compartilhar agora um decreto específico para limpar qualquer julgamento negativo que você possa estar carregando sobre prosperidade em geral ou sobre pessoas prósperas em particular. Mesmo se você não acha que tem esses julgamentos, faça esse decreto, porque muitos deles operam no nível subconsciente e você nem percebe que estão lá. Eu libero agora completamente todos os julgamentos negativos sobre dinheiro, riqueza e prosperidade. Eu libero qualquer crença de que a abundância material é espiritualmente inferior. Eu libero qualquer inveja ou ressentimento em relação a pessoas prósperas. Eu reconheço que a prosperidade delas não diminui a minha. Eu celebro a abundância onde quer que ela apareça, porque é evidência de que a provisão divina é real e disponível. Eu removo a palavra não de qualquer pensamento sobre a legitimidade da riqueza. Eu aceito que Deus quer prosperidade para todos os seus filhos, e isso inclui aqueles que já a manifestaram e também me inclui. Eu sou livre de julgamento. Eu sou aberto para a abundância. Eu sou alinhado com a verdade da prosperidade universal. E assim é. Respire profundamente depois desse decreto e observe se alguma tensão ou resistência está sendo liberada do seu corpo. Muitas vezes, julgamentos sobre dinheiro se alojam no corpo, como tensão física, especialmente na área do estômago e do plexo solar, que é o centro energético relacionado a poder pessoal e manifestação material. Quando você libera esses julgamentos através do decreto consciente,
Você pode sentir literalmente um relaxamento físico nessas áreas. Agora chegamos a um ponto crucial dessa revelação. Tudo o que eu compartilhei até aqui sobre remover a palavra não da sua linguagem financeira é poderoso e transformador, mas há um nível ainda mais profundo. Existe um não que é mais destrutivo do que todos os outros nãos juntos, e é o não que você diz para Deus, para o universo, para a provisão divina quando ela tenta chegar até você. Quantas vezes a vida te apresentou uma oportunidade e você disse, não, não é para mim? Quantas vezes surgiu um caminho inesperado para ganhar dinheiro e você disse, não, isso é bom demais para ser verdade? Quantas vezes alguém ofereceu te ajudar e você disse, não, não preciso? Cada um desses nãos é você literalmente recusando a provisão divina que está tentando chegar até você através de canais que você não esperava. A consciência de escassez diz não para oportunidades, porque está condicionada a acreditar que nada bom pode realmente acontecer. A consciência próspera diz sim primeiro, e depois avalia os detalhes, porque reconhece que o universo está constantemente tentando entregar abundância, e que muitas vezes a provisão chega através de portas que você nunca imaginou. Isso não significa aceitar qualquer coisa cegamente. Significa mudar seu impulso automático de não para um estado de abertura curiosa. Em vez de imediatamente rejeitar uma oportunidade porque ela não se encaixa no seu plano, você pode dizer, isso é interessante, deixe-me explorar as possibilidades. Em vez de recusar ajuda porque você foi condicionado a acreditar que precisa fazer tudo sozinho, você pode dizer, agradeço essa oferta, vou considerar como isso pode servir meu bem maior. Catherine Ponder contava a história de uma mulher que passou anos em dificuldades financeiras, fazendo todos os decretos certos, mantendo consciência próspera, mas continuava em escassez. Quando Catherine investigou mais profundamente, descobriu que essa mulher tinha um padrão inconsciente de dizer não para qualquer oportunidade que surgia. Alguém oferecia um trabalho temporário. Não, obrigada. Alguém sugeria uma ideia de negócio. Não, não vai funcionar. Alguém oferecia um presente de dinheiro. Não, não posso aceitar. Ela estava bloqueando ativamente a provisão divina, mesmo enquanto orava por ela. Estava usando a palavra não como um escudo contra a abundância, em vez de um filtro sábio de discernimento. Quando ela finalmente compreendeu esse padrão e conscientemente começou a substituir não automático por deixe-me considerar, sua vida financeira se transformou em questão de meses. As oportunidades sempre estiveram lá, mas ela finalmente parou de recusá-las automaticamente. Então, parte fundamental de remover o bloqueio da palavra não é desenvolver uma postura de abertura receptiva em relação à vida. É treinar-se para responder às ofertas do universo com curiosidade em vez de rejeição automática. É reconhecer que você não pode sempre saber de antemão como a provisão divina vai chegar, então precisa estar aberto para caminhos inesperados. Existe um decreto específico para desenvolver essa receptividade. Eu estou aberto agora para receber provisão divina através de todos os canais que a sabedoria infinita escolher. Eu removo a palavra não da minha resposta automática às oportunidades. Eu substituo rejeição reflexiva por curiosidade consciente. Eu confio que o universo está constantemente tentando me entregar abundância, e eu escolho estar receptivo em vez de resistente. Dinheiro, você é bem-vindo na minha vida através de caminhos conhecidos e desconhecidos. Oportunidades, vocês são bem-vindas, mesmo quando não se parecem com o que eu esperava. Ajuda, você é bem-vinda, mesmo quando desafia meu condicionamento de independência. Eu digo sim para a provisão divina em todas as suas manifestações. E assim é. Algumas pessoas gostam de repetir este decreto específico toda vez que se pegam automaticamente dizendo não para alguma possibilidade, alguma oportunidade, alguma oferta. É uma forma de reprogramar o reflexo de rejeição em um reflexo de abertura.
Agora estamos chegando ao ponto culminante desta revelação. Você compreendeu que a palavra não bloqueia sua vida financeira de múltiplas formas. Quando você a usa para descrever sua situação atual, quando você a usa para julgar os outros, quando você a usa para recusar provisão divina. Mas existe uma forma final e mais sutil do bloqueio através dessa palavra, e é quando você diz não para a sua própria grandeza, para seu próprio potencial de prosperidade, para a sua identidade como filho da abundância divina. Quantas vezes você pensou em fazer algo maior, criar algo significativo, expandir sua vida, e uma voz interior disse: não, você não é capaz, não, isso não é para você, não, você não merece? Esse não, interno dirigido contra o seu próprio potencial, é talvez o mais destrutivo de todos, porque ele não apenas bloqueia manifestações externas de dinheiro, ele bloqueia a expansão da sua própria consciência para comportar maior prosperidade. Você vê, existe um limite interno de quanto dinheiro, quanto sucesso, quanta prosperidade você subconscientemente acredita que pode manejar. Esse limite foi estabelecido através de anos de mensagens que você recebeu sobre o seu valor, suas capacidades, seu lugar no mundo. E esse limite é mantido no lugar por um não interno constante que você diz para qualquer impulso de crescer além dele. A transformação verdadeira e permanente da sua vida financeira exige que você confronte esse não interno e conscientemente o substitua por um sim profundo e inabalável para a sua própria magnificência. Você precisa permitir-se sonhar maior, pensar maior, ser maior. Você precisa remover as correntes autoimpostas que dizem não até aqui e não mais além. Catherine Ponder ensinava que Deus não tem favoritos. A mesma força divina que manifesta a abundância através de qualquer pessoa está disponível igualmente para você. A diferença não está na disponibilidade da provisão divina, mas na receptividade da consciência individual. E se você mantém um não interno contra o seu próprio potencial de grandeza, você está mantendo sua consciência fechada, não importa quantos decretos de prosperidade você pronuncie. Então, o último e mais importante decreto que vou compartilhar é um decreto de permissão radical para você mesmo. É um decreto onde você finalmente diz sim para a totalidade do seu potencial, onde você remove completamente a palavra não de qualquer limitação autoimposta, onde você se permite ser tão próspero, tão abundante, tão magnificamente bem-sucedido quanto sua alma foi destinada a ser. Coloque suas duas mãos sobre o coração. Respire profundamente 3 vezes. Sinta a vida pulsando dentro de você. A mesma vida que pulsa em todas as coisas, a mesma força que criou galáxias e que sustenta sua respiração agora. E então, com toda a convicção que você conseguir reunir, pronuncie: eu removo completamente, agora e para sempre, a palavra não de qualquer limitação sobre minha vida, minha prosperidade, meu potencial. Eu não digo mais não posso. Eu não aceito mais não é para mim. Eu não permito mais não sou capaz. Eu sou filho da infinitude. Eu sou expressão da abundância divina. Eu sou manifestação da prosperidade ilimitada. E não há não no reino do Espírito. Há apenas possibilidade infinita, criatividade ilimitada, potencial inesgotável. Eu permito-me agora ser grande. Eu permito-me ser próspero. Eu permito-me ser abundante. Eu permito-me receber tudo o que a vida quer me dar. Eu permito-me viver na plenitude da minha herança divina como filho de Deus. Dinheiro, você é bem-vindo na minha vida em quantidades que excedem o que eu anteriormente achava possível. Renda, você flui para mim através de múltiplos canais que se abrem agora. Oportunidades, vocês se manifestam perfeitamente no timing divino. Eu sou aberto. Eu sou receptivo. Eu sou próspero. Eu sou digno. Eu sou suficiente. Eu sou abundância manifestada em forma humana. E assim é. Amém. Permaneça em silêncio por alguns minutos após esse decreto. Você pode sentir emoção surgindo, talvez lágrimas. Isso é normal.
Você está liberando décadas de programação que dizia não para a sua grandeza. Você está finalmente se permitindo ocupar o espaço que sempre foi seu por direito divino. Permita que qualquer emoção flua livremente. Ela é parte do processo de liberação e cura. Nos próximos dias e semanas após você fazer esse decreto com sinceridade profunda, observe as mudanças sutis que começam a acontecer. Você pode se perceber tomando decisões diferentes. Você pode se surpreender, aceitando oportunidades que antes teria automaticamente recusado. Você pode notar que está pensando maior, sonhando maior, permitindo-se considerar possibilidades que antes descartava com um não automático. Essa é a evidência de que o bloqueio foi removido. Não espere que dinheiro simplesmente caia do céu. Mas espere que sua consciência expandida agora possa perceber e agarrar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não podia ver através do filtro do não. Espere que decisões mais sábias em relação ao dinheiro fluam naturalmente de você. Espere que sua relação com a estabilidade financeira se transforme de luta para fluidez. E continue vigilante. O condicionamento antigo é poderoso e vai tentar retornar. Você vai se pegar ocasionalmente caindo de volta nos padrões linguísticos de não. Quando isso acontecer, não se julgue. Simplesmente reconheça, corrija conscientemente e continue. Cada vez que você faz isso, você está fortalecendo a nova programação e enfraquecendo a antiga. Catherine Ponder dizia que a transformação da consciência é como treinar um músculo. No começo é difícil, desconfortável, exige esforço consciente. Mas com prática consistente, o músculo fica mais forte e, eventualmente, o que era difícil se torna natural. O mesmo acontece com a vigilância sobre suas palavras. No começo, exige atenção constante. Mas, com o tempo, a linguagem de prosperidade se torna tão natural quanto a linguagem de escassez era antes. E aqui está a promessa espiritual. Quando você remove completamente e consistentemente a palavra não da sua linguagem sobre dinheiro, prosperidade e seu próprio potencial, você remove o bloqueio fundamental que estava impedindo a manifestação plena da abundância divina na sua vida. Você abre os canais. Você alinha sua vibração. Você se posiciona para receber tudo que já estava destinado a você desde sempre. A provisão não precisa ser criada. Ela já existe no reino espiritual, esperando apenas que sua consciência se abra suficientemente para recebê-la. E a palavra não era a fechadura que mantinha a porta fechada. Agora você tem a chave. Use-a conscientemente, consistentemente, persistentemente. Sua vida financeira nunca mais será a mesma. Respire profundamente agora. Sinta gratidão por essa revelação que chegou até você. Reconheça que você foi guiado para receber essa informação exatamente quando estava pronto para aplicá-la. E comprometa-se, aqui e agora, a honrar essa verdade através da prática diária vigilante das suas palavras. Se essas palavras tocaram sua alma, se você sentiu a verdade ressoando dentro de você, se você reconheceu o padrão que estava bloqueando sua prosperidade e agora está comprometido a mudá-lo, escreva nos comentários. Provisão divina. Esse gesto simples sela sua intenção. É você declarando publicamente que compreendeu, que aceitou, que vai aplicar. É um ato de comprometimento que ativa ainda mais fortemente a transformação da sua consciência financeira. E se você quer continuar essa jornada de despertar espiritual e consciência próspera, se você quer aprender mais segredos profundos sobre a relação entre palavra falada e realidade material, entre consciência e manifestação, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Porque essa é apenas uma porta de entrada para mistérios ainda mais profundos que serão revelados àqueles que estão verdadeiramente prontos para a transformação. Que a paz que transcende entendimento esteja com você. Que você se lembre sempre do poder das suas palavras. Que você escolha conscientemente linguagem de possibilidade, abertura e abundância. Que você remova completamente a palavra não de qualquer limitação sobre sua vida.
Que você viva na plenitude da sua herança como filho da infinita prosperidade divina. Está feito. A revelação foi entregue. A chave foi dada. Agora cabe a você usar essa sabedoria para transformar sua realidade. E assim é. Amém.